Petrobras está fazendo um movimento grande de correção. Nesse momento aqui, no gráfico diário, ele teve uma grande impulsão, em que quem entrou aqui, como eu entrei, os alunos entraram, os assinantes da Sotel também entraram, e tiveram essa grande valorização. Já nesse momento está tendo um recuo no preço, ou seja, o preço está formando um canal de correção. Por que é um canal de correção, não um canal de queda? Não está dizendo que a ação está caindo, porque majoritariamente o preço aqui está numa tendência de alta. Então, se o preço está em uma tendência de alta, nesse conjunto de informação, que é a tendência de alta, e aqui tem uma pequena correção. Isso aqui se chama de correção ainda, por quê? Porque não há uma reversão de tendência. Não quer dizer que a empresa Petrobras está falindo ou que os acionistas estão vendendo todas as suas ações. Não, é somente uma correção natural do mercado. O mercado financeiro, como na teoria de Dow, como Dow dizia, o mercado financeiro ele se movimenta em ondas, tanto para alta quanto para queda. E só vai haver uma reversão de tendência após um padrão clássico de reversão de tendência. E esses padrões clássicos, eles ditam o topo ou fundo de uma ação. Como, por exemplo, morro duplo, o pullback. Tem vídeo meu aqui no canal ensinando a trabalhar com reversão de mercado. Dá uma procurada aqui na playlist que você vai aprender. Mas o importante é que você primeiro aprenda isso aqui quando entrar numa operação. Se eu vejo que o preço do ativo está tendo um grande recuo como esse aqui, eu vou procurar o melhor ponto para entrar numa operação novamente comprado. Por que comprado? Porque aqui majoritariamente ainda está em tendência de alta, ou seja, todo esse movimento aqui é uma tendência de alta. Isso daqui representa apenas uma correção. Não quer dizer que você vai entrar vendido. Pelo contrário, primeiro observa o lado esquerdo do gráfico, vê qual é a informação. Qual a informação que eu tenho aqui? Valorização histórica do papel. E aqui eu tenho um breve momento de queda. Isso aqui não é uma correção para uma tendência de baixa, não quer dizer que o preço do ativo vai se reverter. Então calma, não há necessidade de se assustar agora ou entrar numa operação vendida. Calma. Então, identificando a entrada através de movimentos de impulsão e retração, que é um movimento tanto para alta quanto para queda, você já tem uma boa base aí de quando entrar numa operação. E não menos importante que isso, agora é a hora de verificar o stop de uma operação. E se aquela ação, no momento em que eu comprei, reverteu o prejuízo? O que eu vou fazer? Você precisa, antes de entrar numa operação, identificar qual o tamanho do seu stop, ou seja, se aquele ativo reverteu para uma tendência de baixa, ou seja, analisei errado, saiu uma notícia muito pessimista no mercado e aquele preço, aquela ação está caindo muito e vai continuar para uma tendência de queda, eu preciso limitar o meu risco. Como que eu identifico esse limite de risco? Você coloca o stop de proteção na sua operação. Então eu já sei identificar quando entrar numa operação, que através do movimento de impulsão procura ali uma região, o melhor momento para entrar. Qual é o stop da minha operação? Vamos supor que o preço do ativo está fazendo esse movimento de impulsão, retração e impulsão. Como esse movimento aqui embaixo, quando nós entramos nessa operação, ou seja, o preço fez esse movimento de impulsão, retração e impulsão. Efetuamos a compra do ativo, basicamente aqui. Se o preço do ativo, nós efetuamos a compra nessa região, onde que é o stop? O stop ele tem que ser técnico, ele não é um stop financeiro. O stop técnico ele fica abaixo de uma estrutura. O gráfico ele forma essas estruturas como pullback, impulsão e retração. Então o stop ele fica sempre abaixo de uma estrutura. Não é porque você tem R$1.000 para entrar numa operação que você vai colocar R$100 de perda. Não é assim. Você precisa saber qual o tamanho desse stop. Então, o que é a estrutura? A estrutura forma um momento para você comprar o ativo. O stop pode ficar abaixo de uma estrutura. Então, esse aqui é um stop técnico, em que você dita para o mercado que aqui é o seu limite de perda. E qual é esse limite de perda? Se minha entrada foi aqui, o meu stop vai ser aqui embaixo. Ou seja, meu stop seria de apenas R$2, R$2,19. Então, por ativo que eu for comprar, eu vou ter um limite de perda de R$2,19. Porém, qual vai ser o meu alvo de ganho? O seu alvo de ganho vai ser muito maior do que esse, ou seja, eu tenho um risco de perder R$2,19, quanto eu tenho um risco de ganhar 42% em uma operação, ou seja, ganhar R$10 por ação, como foi essa operação realizada pelos alunos da Fórmula do Swing Trade e também pelos assinantes da Sotel Assinatura. Então, você tem um risco menor, você tem um risco barato, vamos dizer assim, para uma grande oportunidade em que você consiga rentabilizar o seu capital. Mas é importante que você coloque o stop, porque assim você basicamente limita
o seu risco na operação. Você dita para o mercado, você diz para o mercado que aquele ali foi um limite de perda. Então você nunca pode operar sem um stop, porque vamos dizer que depois de uma forte tendência de queda, você não está aqui no mercado financeiro para ficar analisando o gráfico todos os dias. Pelo contrário, você está aqui para conquistar suas liberdades, rotina geográfica, financeira. Então você não vai ficar analisando o gráfico todos os dias. Então é importante você utilizar a boleta de compra e venda, que você vai dizer para o mercado que aquele ali é o exato preço para mim entrar numa operação, o exato preço de stop da minha operação, o exato preço do alvo da minha operação. Então tudo isso agendado na sua boleta de compra e venda e na sua corretora, você tem toda a operação agendada. Com essa operação agendada, você já conquista sua liberdade de rotina. Então com o seu stop programado, a sua entrada programada, o seu alvo de ganho programado, você está fazendo um mercado financeiro trabalhar para você.